Americanas assustou o mercado após anunciar, dia 11, na última quarta-feira, um rombo no seu balanço financeiro na ordem de 20 bilhões de reais. O anúncio aconteceu após o fechamento da bolsa. Por consequência, o que já era esperado, dia 12, a companhia acompanhou seu papel na bolsa derreter e quase virar pó. É isso mesmo. Caiu quase 80% logo no primeiro dia após o anúncio. E agora a gente vai levantar alguns dados juntos aqui para você entender essa problemática e saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com as Americanas, porque tá tenso. Espero que você esteja bem, seus familiares também. Acompanha que tem muita coisa para a gente falar aqui hoje. Simbora! Antes de tudo, é bom lembrar que a companhia está vivendo seus melhores momentos. Se você acompanha o mercado, viu que muitas empresas, após o Covid, começaram a desenvolver sua inteligência em vendas na área digital. E um dos maiores faturamentos das Americanas é online. Por conta da força da companhia, ela anunciou no ano de 2022, no último trimestre, a contratação de 2 fortes atacantes para o seu time de gestão. Um desses nomes, acompanha aí, é o André Covery. André Covery foi anunciado pelas Americanas como novo contratado para assumir a área das finanças e também relações com investidores. André, para que você entenda quem é esse profissional, ele atuou num grupo Ultra. O grupo Ultra é dono de postos de combustíveis como a Ipiranga. No seu portfólio também está a MPM, que são lojas de conveniências que também ficam instaladas em postos para atendimento ao público. E no portfólio também tem a Ultracargo, a maior empresa independente de armazenamento de granéis líquidos do país. André foi anunciado na Americanas para assumir o mesmo cargo que tinha na Ultra. O segundo nome é o Sérgio Rial. Rial ficou na liderança do Banco Santander por 7 anos. E Sérgio Rial foi anunciado ano passado para assumir o cargo de diretor-presidente. E o mais cômico de tudo é que os dois foram contratados para iniciar dia 1º de janeiro. E após poucos dias, o próprio Sérgio Rial descobriu esse problema que está afetando atualmente as Americanas. Esses 2 profissionais foram tão bem vistos pelos investidores que aconteceu uma alta logo na entrada desses caras. E o papel das Americanas teve uma valorização interessante para os investidores. Mas de fato, o que aconteceu para a gente estar nesse caos hoje, já que a gente está falando das Americanas? É o seguinte: isso aconteceu por conta de um problema de lançamento e de uma operação bancária que a varejista executava, que era uma operação chamada risco sacado. Então, como é que acontecia essa operação? Seguinte, era um processo de triangulação, para ficar mais claro aqui o entendimento, porque é bem simples, mas pode bagunçar a nossa mente. Então entenda, de um lado eu tinha as Americanas, do outro nossos fornecedores, e do outro a gente tinha as unidades bancárias. É isso mesmo. Muitas unidades bancárias para atender as Americanas e muitos fornecedores para atender também as Americanas. Então, o trâmite acontecia da seguinte forma. Lógico que antes as Americanas alinhou esse processo com o banco, que alinhou com o fornecedor. Então, olha só. A Americana emitia um pedido de compra ao fornecedor. O fornecedor mandava esses produtos para as Americanas e era gerada uma fatura. Só que essa fatura, como tinha um acordo bancário para este risco sacado, o fornecedor, quando emitia a fatura a prazo, ele mandava uma ordem para o banco, autorizando o banco incluir ele naquela operação de negociação do banco com as Americanas. Pronto. Depois disso, o banco pagava essa fatura a prazo desse fornecedor e futuramente as Americanas honravam essa dívida com o banco, incluindo os encargos que estão dentro desse processo do risco sacado. Ok, né? Parece uma operação simples, concordam? Muito bem. Mas antes da gente entrar no detalhe aqui, entenda, a gente está falando aqui, galerinha, nada mais, nada menos
de uma ordem inicialmente divulgada pelas Americanas, e olha que na nota ela colocou que era preliminar. Ela não tinha certeza que seriam 20 bilhões quando ela anunciou na noite do dia 11, que foi a última quarta-feira. E como é que some com 20 bilhões? Pois é, imagina você, esquecer 1 centavo é uma coisa, esquecer 5 centavos é outra coisa, perder R$1 é outra coisa, né? Dá para esquecer, mas eu tô falando de 20 bilhões, galera. 20 bilhões não dá pra gente esconder em lugar nenhum. Dá pra gente comprar uma cidade, ou sei lá, dá pra gente comprar alguma coisa muito grande. Então veja, só para você entender a dimensão desse problema, que não é tão simples, vou te apresentar aqui um caso para você ver a comparação desse valor com as concorrentes da nossa queridíssima Americana, e veja que bizarro é isso. Observe uma das principais concorrentes das Americanas, Magazine Luiza. Hoje a Magazine Luiza tem sua empresa avaliada a mercado na ordem de 23 bilhões. É isso mesmo, galerinha. Você podia chegar com esses 20 bilhões das lojas americanas. Desculpa rir desse caso, não é engraçado. Mas é porque não dá para entender como é que isso aconteceu. Olha só. Você podia chegar com esses 20 bilhões e possivelmente comprar a Magazine Luiza, porque ela dizia assim, cara, eu vou te dar um desconto de 3 bilhões e 15, porque eu quero fechar negócio contigo, é 20 bilhões. Então daria para comprar, galerinha, basicamente a maior concorrente aí das Americanas. Olha que doido isso. Quer ver mais um caso? Veja esse outro caso. Esse caso aqui é de mais um dos concorrentes da Americana, que são as lojas Renner, que você já conhece. A Renner está avaliado hoje em 19,96 bilhões. Ou seja, com esse dinheiro do rombo da Americana, você conseguiria comprar à vista as lojas Renner, mas é bem difícil esses varejistas venderem esse capital empresa. Quer ver outro caso de outras empresas, como por exemplo de outro segmento que não são concorrentes diretos das Americanas? Veja um caso. Esse caso aqui é do grupo M. Dias Branco, que eu tenho um carinho especial em falar deste grupo. Hoje ele está avaliado em 11,88 bilhões, então dava para comprar 2 vezes a M. Dias Branco. Eu trabalhei na M. Dias Branco apenas por 8 anos como gestor logístico. E hoje a M. Dias é líder no segmento de alimentação e comercializa e distribui biscoito, massas, bolos, lanches, farinhas de trigo, margarina e gordura, ou seja, uma linha incrível de produtos. Então, como você viu, o problema é muito sério e talvez a gente esteja vendo apenas a ponta, talvez uma pontinha desse iceberg que ainda vai ser desvendado. É uma verdadeira caixa de Pandora. Um outro problema deste caos é que os 2 contratados para assumir o cargo de gestão, que foi o Sérgio Rial e o André, pediram desligamento logo após o anúncio da companhia. E como não dá para esquecer que a gente deve 20 bilhões, veja aqui o balanço patrimonial, que pode ser um dos problemas ocasionados nas inconsistências dos lançamentos. Veja. Então veja aqui que neste balanço a gente tem algumas informações de contas divulgadas pelas Americanas e que algumas coisas, como por exemplo, esse lançamento aqui, talvez esse lançamento aqui e talvez esse lançamento aqui esteja exatamente nas contas erradas. Possivelmente esse lançamento era para constar em dívidas bancárias, mas estão no ativo circulante dos fornecedores. Então uma das inconsistências pode estar exatamente nessas contas, que era para constar na dívida dos bancos e não nos lançamentos dos fornecedores. Só que a companhia, depois do dia 11 e do caos da queda da bolsa no dia 12, nas novas apurações anunciou que, na verdade, olha só, a dívida é de 40 bilhões, ou seja, dobrou o tamanho do problema. Isso está virando um efeito cascata, porque afeta um grupo de fornecedores, afeta muitas relações, afeta a proximidade com os investidores e perde totalmente a credibilidade.
Porque uma das coisas que aconteceu neste processo é que ela tinha liberdade de fazer os lançamentos. Já que o banco honrava a dívida com o fornecedor, ela fazia os lançamentos no seu livro caixa, o que fazia transparecer para o mercado que era uma empresa menos alavancada, que passa uma falta de credibilidade depois que o problema estourou. Então, para muitos fornecedores, o problema vai ser estrondoso. Por quê? Porque eles faturavam muito para as americanas. Talvez representasse 50% do faturamento deles, 40% do faturamento deles, ou 60%. Ninguém sabe precisar, mas vão passar perrengue também. E na bolsa, outros ativos também vão sofrer consequências, como, por exemplo, esse galpão logístico está na GGRC11. Representa 19% porque está locado para as lojas americanas. E cada vez mais essas empresas precisam de boas localizações para transportar, para distribuir, para receber, para armazenar. Então são grandes galpões logísticos e essa cobertura é muito grande. Então, GGRC11 pode sofrer um impacto também negativo porque é afetado diretamente. Diante do problema, as americanas também pediu tutela à Justiça do Rio para que seus bens não fossem bloqueados e muito menos as contas bancárias bloqueadas. Como eu falei, a gente está vendo só a ponta do iceberg, porque se a gente se aprofundar um pouquinho, a gente vai bater na gestão dessa empresa, antes da chegada desses dois brabos aí que pediram demissão, que foi o Sérgio Rial e o próprio André. Fica uma mensagem, né? Como é que estava a gestão dessa empresa? Por quê? Porque negligenciaram um dos processos que faz a empresa girar, né? Ela precisa comprar, ela precisa pagar, ela precisa ter giro, ela precisa fazer o ativo dela circular. Então, esse processo da triangulação fazia com que a americana respirasse. Por quê? Porque ela alongava o prazo com o banco de talvez um ano, 360 meses, porque ela fazia o pagamento com juros. O banco honrava a conta dela com o fornecedor e ela ficava para pagar em parcelas infinitas. Só que tinha que pagar, tinha que lançar, isso tinha que transparecer no balanço da empresa. E como é que isso ficou escondido? Como é que isso foi explodir na mão de um gestor que chegou para fazer a coisa acontecer como o Sérgio Rial? É isso mesmo. Gestor com sangue novo chega para fazer a coisa acontecer, mas isso está errado. A empresa tem que ter essa energia, essa vontade, essa aptidão de fazer a coisa acontecer todo dia. Não é com a chegada do Sérgio Rial que a coisa deveria surgir. Essa coisa já deveria ter sido mapeada há muito tempo, porque não é agora que aconteceu o problema. Não foi no último ano. A gente está falando de 2 anos atrás, a gente está falando de 10 anos ou 15 anos talvez. Porque é um rombo muito grande, galera, de acumulação de problemas. E a gente fica na torcida para que tudo se resolva bem, que ela passe por esse perrengue, que principalmente consiga apoio, porque agora o que ela precisa é de caixa. Mas cadê a confiança do investidor? Quem é que vai ser doido de chegar e apoiar ela nesse ponto? As unidades bancárias, que inclusive, olha só. Então veja essa nota, que informa que a varejista acumula 18 bilhões na mão de alguns bancos. Então ela foi abrindo aqui, ó. Por exemplo, entre os principais credores da Americana estão Bradesco, Itaú e Safra, com 4,7 bilhões. Isso, nesse caso vai na ordem, né, que a gente leu aqui, ó, Bradesco, Itaú e Safra, tá bom? Então, Bradesco 4,7 bilhões, 3,7 bilhões tem o Itaú e 3,4 bilhões a gente vem aqui com o Safra. E aqui ele abre também, ó, ao se levar em conta apenas o risco sacado, ó, envolvendo apenas risco sacado, na mesma ordem, Bradesco lidera a dívida com 3,9 bilhões, Itaú com 2,7 bilhões e o Safra com 2,1 bilhões. Então, isso está distribuído também nas redes bancárias, como você pode ver aqui. Então fica a nossa positividade para essa grande empresa.
Americanas para que ela consiga resolver o problema e principalmente que os gestores que ficarem dentro da companhia façam acontecer. Esse é um dos maiores marcos que mancha negativamente as Americanas. Isso vai ficar marcado para a história porque nunca aconteceu isso com as Americanas. Óbvio que já aconteceu com outras empresas, mas com a Americana é a primeira vez. E logo no melhor momento em que vinham gestores para fazer outra coisa acontecer, os papéis sendo valorizados e de uma hora para outra tudo foi por água abaixo. E deixa eu te lembrar de outra coisa. Empresas como a Americana, como tem processos muito grandes, quem cuida da contabilidade são terceirizados. Só que quando eu falo do terceirizado, não é um Joãozinho que tirou o diploma na faculdade ou universidade e eu sou contador. Não é isso. São empresas, galera, que monstruosas, assim como Americanas, que tem softwares sólidos para gestão financeira, contábil. E como é que deixaram passar esse trem? Por que o Sérgio Rial teve esse olho clínico e um time que trabalhava ano a ano, apuração sobre apuração, auditoria por auditoria, deixa acontecer um trem desse? Não dá para entender. É furioso. O problema é sério, mas a gente torce que as Americanas saiam desse problema e volte a performar como performava antes. Então, galerinha, beijo no seu coração, tamo junto e até a próxima. Valeu!